Bom dia! Que é isso que a gente tem falado nessas quintas-feiras, que é dependência emocional. Bom dia, Lê! Como é que tá o áudio? Tá bom o áudio? Tá conseguindo me escutar bem, Lê? Acredito que sim, né? Hoje eu comecei a falar, Lê, que eu tô muito contente hoje, tô muito feliz. Ai, que bom que o áudio tá bom. Muito obrigada, Lê. É, que está quase fazendo um mês que eu comecei fazendo essas lives nas quinta-feira, né, sobre tá dando eco. Ah, eu já vou desligar aqui. Eu deixei uma música instrumental aqui, Lê. Deixa eu dar pause aqui para não. E agora ficou melhor? Agora eu desliguei ali, onde estava ligado uma música instrumental. E hoje o tema é essencial para a nossa vida, o autoconhecimento, dependência emocional. Parou o eco? Sim. Ai, que bom, então. Então, vou deixar sem, então. Que bom que melhorou. E o assunto de hoje é um assunto excelente, essencial para o nosso autoconhecimento, para a gente melhorar de vida, melhorar quem a gente é, porque é isso que, né, que eu tenho tratado nessas lives de quinta-feira, é buscar o autoconhecimento para a gente ir tomando consciência. E à medida que a gente entende, toma consciência, a gente pode mudar a gente mesmo. Porque eu não consigo mudar o outro, mas eu mesma eu consigo mudar, né? Quando eu deixo de olhar para as pessoas, né, de encontrar defeito nas pessoas, de e olho para mim, eu consigo melhorar a mim mesma. E a partir do momento que eu melhoro quem eu vou ser uma pessoa melhor para outras pessoas, eu vou tomar decisões melhores. A gente costuma falar bem assim, ah, mas o mundo deveria mudar, né? Já ouviu, Lê? O mundo deveria mudar. Não é o mundo que precisa mudar, é a gente que precisa mudar, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas eu consigo mudar eu mesma. Eu mesma consigo mudar. Se eu buscar, se eu querer, se eu tomar consciência, né? E o assunto de hoje tem tudo a ver. Dependência emocional. Ela está classificada como um transtorno de personalidade, mas não, mas junto com outras diagnósticos junto, né? Que tem esse transtorno de personalidade dependente. Mas o que, que é isso? Dependência emocional. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu sou dependente, eu dependo da minha família, eu dependo do meu marido. Não é isso. Porque nas relações há uma troca afetiva, há um equilíbrio, e isso é normal, isso é saudável nas relações. Mas o que nós iremos falar é sobre quando a foge do que é saudável. É uma dependência, porque a dependência emocional, ela surge na infância. Ela surge lá na infância, devido ao desamparo infantil, à falta de afeto infantil, o ambiente que essa criança vivia, né, da negligência, né, afetiva, surge na infância. A raiz está na infância. Quando
tanto a falta como o excesso de cuidado, de zelo, também pode, a pessoa quando crescer também pode, né, ter uma dependência emocional, né? Tanto o excesso como a falta. Porque o que é necessário é o que? É o equilíbrio, o suficiente. E lá na fase adulta, nessa criança que cresceu e é adulta, ela não consegue se sentir segura, se sentir suficiente. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos que começa a chorar, porque percebeu que está sozinha em algum cômodo da casa. Ela vai começar a chorar, né, procurando a mãe, né? Se ela não encontra esse amparo, né, essa segurança, ela vai ficar perdida, ela vai se sentir desamparada, abandonada. Porque a criança precisa de se sentir segura, de ter as necessidades atendidas. Quando não há isso, vai ter problemas lá na vida adulta dessa criança. Deu para entender, ler um pouquinho? E essa dependência emocional torna um adulto imaturo emocionalmente. O que quer dizer isso? Esse adulto, ele não vai se sentir seguro, ele vai se sentir vulnerável, ele vai ficar com medo, ele não vai conseguir tomar decisões vai ser sozinho, é um adulto perdido devido à infância, que a raiz está lá na infância. Esse adulto, ele não consegue se sentir bem sozinho, ele não consegue se sentir. Que bom que você está conseguindo entender, Lê. Porque como é pouco tempo, então eu gosto assim de estar recebendo feedback para saber se está entendendo, né? Porque esses assuntos dessas lives de quinta são assuntos assim que a gente poderia ficar horas falando dele. É porque são assuntos muito profundo mesmo, mas essencial para a gente. Por exemplo, você já ouviu alguém falar bem assim? Ai, sem você eu não vivo. Eu não sei o que eu faço da minha vida se você não estiver junto comigo. Eu não sei. Você é minha vida. A vida só é importante se eu tiver você. Eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes, se o parceiro, né, trabalho, o cônjuge, né, fica o dia todo, né, ligando, mandando mensagem. O que é que você está fazendo? Onde você está? Porque eu sinto sua falta. Porque sem você eu não existo. Você é a razão da minha vida. É disso que a gente está falando, sobre o excesso, né, que causa dependência emocional, né? É bem-vindo, é saudável, né? A troca afetiva, o equilíbrio é normal para a nossa vida. Mas quando é o excesso, que a pessoa ela não se sente bem sozinha, não se sente bem com ela mesma, quando ela está em constante busca dos outros. Eu preciso, eu não sei se eu trabalho, eu não sei se eu fico. Quer decidir para mim? Decide para mim o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não sei. Ela não tem a segurança, ela não tem autonomia, ela se encontra uma pessoa insegura, vulnerável, cheia de medo. Medo do quê? De ser abandonada, principalmente de ser abandonada, de ser rejeitada, de que ninguém goste dela, de que ninguém ame ela. Ela busca uma constante aprovação. Ela busca uma constante segurança emocional, né? Porque a raiz está lá na infância. Então, agora ela adulta, ela busca essa segurança emocional nas outras pessoas. Ela mesma não se acha suficiente para estar bem sozinha, com a própria companhia,
né? Ela não se sente segura para tomar decisões do que ela quer fazer, de planos, mas ela vive em função de uma outra pessoa. Nós estamos falando em todas as relações, não só casamento, mas amizades, né, trabalho, em todos os relacionamentos, essa pessoa, ela não se sente segura, ela não se sente bem com ela mesma, ela precisa do outro para ela estar bem, para ela se sentir segura, para ela se sentir amada. Ela não se sente boa o suficiente. Ela precisa toda hora de permissão para fazer, para ir, para decidir, porque ela não consegue. Ela não consegue sozinha, mesmo sendo uma adulta. Por quê? Porque ela é uma pessoa com imaturidade emocional. Porque a raiz, né, como eu disse, tudo tem a ver com a nossa infância, a forma que nós somos, né, conduzidos, que nós aprendemos a lidar com as coisas na nossa infância. Se a criança ela não recebeu uma boa autoestima, né, uma boa segurança, olha, lá na infância, vamos voltar para a infância. Se a criança ela não é validada, se a criança não tem permissão para ser ela mesma, para chorar, porque criança é criança, né? Se a criança não tem permissão para chorar, para expressar as emoções, que se ela não tem permissão das necessidades dela atendida, vai repercutir na fase adulta. Ela vai ter problema lá na fase adulta, porque ela não recebeu o necessário, porque as necessidades não foi atendida. Então ela vai ter uma imaturidade emocional, ela vai agir como uma criança insegura, porque a criança, né? Eu sou mãe, eu sei que você também é mãe, né, Lê? A criança, ela não sabe. Eu tenho filha de 9 anos, eu tenho uma filha de 5. Eu tenho que falar, olha, vamos escovar os dentes, meninas, antes de tomar café. Porque tem dias que elas vão direto para a mesa, né? Eu tenho que ficar orientando sempre. Olha, agora não é hora mais, né, de brincar. Agora é hora de se arrumar para ir para a escola. Agora é hora de dormir. Faz sentido, né? Agora é hora de dormir. Agora a gente pode sim ir no parquinho brincar, meninas. Agora pode. Agora vocês podem assistir televisão. Mas pelas crianças, elas não sabem o que fazer, elas ficam perdidas. Porque se deixar, né? Hoje em dia a gente sabe que a tecnologia está expandida. Se deixar as crianças. Eu vou dar o exemplo daqui de casa. Se eu não tomar as rédeas, as meninas ficam só na televisão. Mas isso é saudável para o crescimento emocional, intelectual das emoções? Não é saudável, né? Até até do próprio cérebro, não é saudável. E eu deixo só na televisão? Não, porque eu sei, eu entendo que não é só isso que elas precisam. Elas precisam ser crianças, elas precisam, né, ter uma rotina, né, de regras ali. Olha, vamos ajudar a arrumar a cama. Olha, vamos fazer a tarefa. Né? Eu que preciso estar orientando. Isso aqui, filha, você consegue fazer sozinha, então você faz sozinha agora. Você já consegue, você já é capaz, né? Dando aos poucos, conforme o ritmo de cada criança, a autonomia, né? Para ela agir sozinha, para ela aos poucos ir aprendendo, né? Sobre tomar decisões, a ter, né? A buscar a maturidade, né? Que isso é com o tempo, mas tudo começa na infância. Tudo começa na infância. Na vida adulta, se a criança cresceu e não recebeu a segurança necessária,
né? As emoções dela não foram, né, não foram validadas, as relações afetivas não tiveram ali o equilíbrio suficiente para ela desenvolver emocionalmente, ela vai ser insegura. Ela vai ter medo, medo de ser abandonada. Porque às vezes que ela estava chorando, só porque às vezes se machucou, porque criança, né, tem um machucadinho bem pequenininho e começa já a chorar. Se ela não teve ali as emoções, né, acolhidas, olha, deixa eu ver esse machucado. Eu acho que a gente pode colocar band-aid, né? A gente vai limpar aqui, né? Ou levar no hospital, acolher, entender, lidar com as emoções. Antigamente, quando as minhas meninas eram pequenas, acho que toda mãe tem esse costume, né? A criança está machucada, você vai lá, deixa eu dar um beijinho que passa. E a criança acredita, né? Ela acredita nesse afeto, nesse acolhimento, nessa validação afetiva. A criança, ela já fala, nossa, mamãe, passou. Porque aquilo faz sentido, né? Houve ali o acolhimento das emoções. Houve o acolhimento. Lá na fase adulta, a pessoa que tem dependência emocional. Opa, perdão, espera aqui só um pouquinho, tá, Lê? Eu apertei ali sem querer e voltou a música. Passa, né? Realmente passa. A pessoa, ela busca essa constante validação. Será que ele não me ama? Tá demorando para atender o celular, eu acho que não me ama mais. Eu acho que eu não sei o que que eu fiz. Não, eu devo ter feito alguma coisa. A culpa é minha. Eu fiz alguma coisa para você? Não, você não estava atendendo o celular. Não sei o que estava acontecendo. Não quer mais falar comigo? Não está me vendo aqui? A pessoa, ela não tem segurança para ser ela mesma, porque ela não tem autoestima. Ela não consegue se reconhecer. Ela não tem autonomia. Ela é uma pessoa cheia de vulnerabilidade, de ficar sozinha, de ser abandonada, né, de não ser aceita, de não ser amada, de não ser acolhida. E essa pessoa, como ela tem imaturidade emocional, lá na vida adulta, mesmo estando em um relacionamento tóxico, em um relacionamento abusivo, ela não consegue sair. Ela não consegue sair, mesmo aquilo ali não fazendo bem para ela. Bom dia, Cido, que bom ter você por aqui. Essa pessoa, ela não consegue tomar as decisões dela. Ela vive em função do outro, em função do relacionamento. Ela não tem sonhos, ela não tem objetivo. Indo aqui para o casamento, né? Eu sou casada, tem eu com a minha individualidade de quem eu sou, dos meus gostos, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, dos meus objetivos, né, dos valores de vida. Tem o meu marido, que é diferente de mim, né, com a individualidade dele, com o jeito dele ser. Como a gente se uniu, né, no casamento, aí tem os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos valores, o que a gente busca, né? Não é, agora é só nós. O meu gosto não importa mais. É claro que importa. É claro que importa. Porque a gente continua sendo uma pessoa. Mesmo no relacionamento, cada um tem que ter a sua individualidade, aquilo que gosta, ter um tempo para si mesmo.
para fazer algo que gosta, um hobby, uma caminhada, uma corrida. Ela tem que ter tempo para si mesma. Ah, mas eu não sei sair sem meu marido. Nossa, eu não sei, porque eu não posso. Nossa, agora eu sou casada, eu não posso. Entende? Quando vai ao extremo de deixar todas as outras coisas em função daquele tipo de relacionamento. Lembrando que a gente está falando em todos os relacionamentos. Em todos os relacionamentos pode fugir do controle e a pessoa se tornar dependente daquela relação, daquela amizade. Ah, eu recebi um aumento no meu salário, eu não sei o que eu faço. Deixa eu perguntar para fulano o que que ela, né, para minha amiga, para o meu amigo, o que que eu vou fazer com esse dinheiro, porque eu não sei. Eu não sei, eu preciso que ele me direcione, eu preciso que ela me direcione. A pessoa ela não se sente segura para tomar decisões, para ter autonomia, para saber o que ela quer, para saber os sonhos dela, os objetivos dela, os princípios. Ela não tem valores de vida, porque valor de vida é aquilo que eu acredito, é os princípios que eu acredito. Isso é valor de vida. Então, como ela não tem, ela não sabe como agir. Ela não sabe como agir. Ela não consegue ficar sozinha. Ela tem medo da solidão. Ai, eu tô tão triste. Tô tão sozinha, ninguém liga para mim. Não tem nada para fazer. Tá todo mundo cuidando das suas vidas, eu tô aqui. O que que eu vou fazer e agora? Ninguém mais está olhando para mim. Ela não consegue lidar com a solitude, com o vazio. Ela sempre precisa do outro para mostrar o valor para ela. Ela sempre está em constante busca por aprovação. Não, olha, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o café diferente hoje. O que você acha? Ficou bom? Ah, gostou? Então, vou fazer desse jeito todos os dias. Ela sempre está em busca disso, de validação, de afeto. Será que você me ama mesmo? Ah, eu acho que você não me ama, porque eu mandei um coraçãozinho para você e você não respondeu. Acho que você não me ama mais. Ela sempre está em constante dúvida, em constante insegurança, porque ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de enfrentar a vida, de ir para a vida de uma maneira saudável. Ela não sabe como ir para a vida. O excesso também de uma criança que cresceu mimada, ela também vai se tornar uma pessoa independente, né? Porque lembra que tanto a falta como o excesso vai fugir do natural, vai ter problema lá na frente, porque o bom é o suficiente, é o equilíbrio, é encontrar o equilíbrio, é ter o equilíbrio. Eu quero ler uma frase aqui que eu trouxe da Virginia Satir. A vida não é o que deveria ser, é o que é. A maneira como você lida com ela é que faz a diferença. A vida é o que é. E a maneira como você lida com ela é que faz a diferença. O que significa isso, Nádja? Significa, lá na infância, sim, a gente pode ter tido falta, né, de afeto, de amor, de coisas que contribuíssem para a nossa inteligência emocional. Agora, adulta, se eu identifiquei que eu sou dependente, buscar ajuda. Buscar ajuda, não ficar como uma criança. Ah, eu vou esperar alguém lá no postinho para mim, me levar no postinho. Ah, eu vou esperar alguém me levar para o trabalho. Não, não é ficar esperando como uma criança, porque a criança, ela precisa ser direcionada. A criança, ela precisa ser conduzida, porque ela não sabe o que fazer. Mesmo às vezes a gente falando todos os dias,
o que fazer, às vezes a criança quer fazer do jeito dela. Reflexão profunda, Lê, que bom que você está se identificando. A criança precisa de ser direcionada. Então, é parar. Se eu reconheço que eu sou dependente emocional, é parar e agir como uma adulta. Tudo que eu posso buscar. Porque o adulto, ele age como adulto, né? A gente que é pai e mãe, a gente age como adulto. A gente não vai ficar esperando ou a hora que o nosso filho acordar e a gente dá um jeito de procurar, comprar, ver o que, que tem para fazer. A gente já se prepara antes, porque a gente sabe que o filho vai acordar, né, que o filho está com fome, a gente sabe disso. Então, se eu reconheço que eu tenho essa dependência emocional, eu posso agir como uma adulta, buscar a ajuda, tomar consciência, porque cada um de nós tem uma chave que abre para o lado de dentro, de nós mesmos, que eu me permito mudar, eu me permito tomar consciência, eu me permito ir atrás daquilo que é necessário, que é essencial para me mudar de vida, para me ter o autoconhecimento. A ajuda profissional, ela é essencial, essencial. A ajuda profissional. Para a pessoa encontrar a autoestima, né, que está abalada, que está, né, com uma baixa estima, que está uma autoestima ferida, para ter autonomia, para ela aprender a ter autonomia, tomar decisões, pequenas decisões, por exemplo, porque a mudança ela começa com pequenas coisas, com pequenas coisas. Por exemplo, se a pessoa ela não consegue, todo dia ela sabe, né, que vai tomar café da manhã. Se todo dia ela pensa, será o que eu vou fazer hoje? Ah, você pode me falar o que eu vou fazer? Mas não, ela pensar e tomar decisão. Olha, hoje eu vou tomar café, né? Hoje eu vou tomar café. Hoje eu vou fazer isso, eu vou cuidar de mim, hoje eu vou fazer isso, aquilo, eu vou trabalhar, né? Sem precisar que os outros direcionem ela o que fazer, né? Buscar ter autonomia, buscar ter segurança para ser quem ela é. Porque como a pessoa tem uma dependência emocional, ela tem muito medo de ser abandonada, ela tem medo de desagradar. Então ela se submete nas relações, mesmo aquilo estando não fazendo mais sentido, mesmo aquilo lá fazendo mal para ela, a relação de dependência faz mal para os dois, né? O dependente emocional e a pessoa que é esse suporte, que é o salvador dela, né? A pessoa que faz o suporte para ela também faz mal para os dois. E essa pessoa que tem insegurança emocional, ela busca validação, ela busca aprovação, ela busca que os outros dizem o que é para ela fazer, o que ela não é para ela fazer, como que é para ela agir, porque ela não se sente suficiente, porque ela não se sente segura. Mas você pode ter responsabilidade pela sua própria vida. A gente pode ter responsabilidade pela nossa própria vida. Eu não posso mudar o outro, mas eu mudo a mim mesma. Eu posso estar bem com as minhas qualidades, com quem eu sou na relação, sem ter que depender. Eu ser o suficiente para cuidar de mim, eu ser o suficiente para agir de maneira saudável,
né, com inteligência emocional, e o autoconhecimento, ele ajuda a trazer a inteligência emocional, a pessoa buscar segurança para ser quem ela é, para demonstrar quem ela é, porque como ela tem dependência emocional, ela não mostra quem ela se submete nos relacionamentos, seja amizade, né, seja de namoro, seja no trabalho, seja no casamento, ela se submete a tudo pelo outro, ela se submete a tudo, mesmo nas coisas que ela não acredita. Por que que ela se submete? Devido à insegurança, à imaturidade emocional causada lá na infância. A terapia, ela vai ajudar a pessoa que tem insegurança emocional a encontrar, né, a fortalecer a segurança, a encontrar autonomia, né, na terapia, né, da psicanálise, a gente tem ferramentas que vai ajudar a pessoa a desenvolver a autoestima, a confiança nela mesma, a descobrir quem ela é, a descobrir o que traz os gatilhos, que deixou ela desse jeito. Mas é importante ela buscar uma ajuda profissional que possa dar um diagnóstico para ela, né? A psicanálise, a terapia, ela não vai falar, não vai te dar um diagnóstico, olha, você tem isso. Mas um médico especializado, né? Ele vai te dar o diagnóstico, aí entra a psicanálise, aí entra a terapia, para agregar ao tratamento. Entende? Para agregar o tratamento, para trazer ferramentas que vai ajudar essa pessoa naquele objetivo de desenvolver segurança e inteligência emocional. Tem mais alguma pergunta, Lê? A vida não é o que deveria ser, é o que é. A maneira como você lida com ela é que faz a diferença. Era essa, né, a live de hoje. Já passei tudo. E busque, né, se você se identificou com essa live, se falou com você, se faz sentido para você, seja qual for o horário que você está assistindo, assista, né, compartilha, deixa seu like, que aí que o Face, que live abençoada, que bom, entende que está fazendo sentido, que está fazendo diferença e envia para mais pessoas. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos compartilhar conhecimento. A gente não pode, não consegue mudar o mundo inteiro, mas o mundo que sou eu consigo mudar. Porque quando eu mudo, eu vou mudar a forma de agir. E as coisas vai mudar. Fiquem com Deus. Obrigado por vocês que me acompanharam até aqui e até quinta-feira que vem. Fiquem com Deus.